Kamala Harris realizou hoje o seu primeiro comício de campanha em West Allis, no Wisconsin, que é considerado um estado-chave para a disputa presidencial. Essa localidade foi um dos que, inclusive, decidiu as eleições de 2020, com Joe Biden ganhando de Donald Trump por cerca de 20 mil votos. No discurso, Kamala voltou a atacar o candidato republicano, referindo-se a ele como retrocesso. Ela ainda está focada no futuro, muito mais nas coisas que estão por vir, e defendeu que as pessoas entendam nela como uma pessoa que irá pautar as discussões importantes e não olhar para o passado. Bem, vamos girar com os nossos comentaristas. Tem vários elementos que a gente precisa considerar em relação ao comício, mas também tudo que envolve o nome de Kamala Harris. O Luiz Felipe Dávila com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Evento em Wisconsin, um dos estados pêndulos, né, que muitos chamam swing states, enfim. Ela já claramente à vontade, a postura de candidata, só falta oficializar, né? Isso que a gente vai tratar disso hoje também. Mas dando sinalizações e pistas de qual será a estratégia da campanha dela. Enfim, tentando desconstruir a imagem de Donald Trump, se colocando como talvez a alternativa mais sensata para o povo norte-americano. Enfim, e chama atenção, dizendo que Donald Trump seria um retrocesso para o país. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, nosso deputado Palumbo, e boa noite a nossa querida audiência. Bom, vamos tratar dos temas mais importantes aqui nos Pingos dos Is, começando por esse primeiro discurso de Kamala Harris. O que ela sinaliza? Sinaliza, de novo, falando para a militância do Partido Democrata. Todo o discurso de Kamala Harris, de agora até a convenção em agosto, vai ser para galvanizar o partido, fazer com que o Partido Democrata volte a ter aquela vontade de disputar o poder e vencer as eleições. Ela precisa provar para o partido que ela é uma candidata viável. Daí ataques a Donald Trump, daí essa pauta identitária que ela já vem tratando, é para ganhar a militância. Essa militância que não estava engajada na campanha de Joe Biden, porque achava que Joe Biden não tinha chances depois do péssimo debate contra Donald Trump. Então, o objetivo número 1 de Kamala Harris no momento é isso, é reunir o partido, galvanizar a militância e ser uma candidata competitiva até a convenção do Partido Democrata. A partir dali é que realmente vai começar a versão Kamala Harris candidata. Hoje é a postulante do Partido Democrata tentando ganhar sua militância. Pois é, mas muitas pessoas nas redes sociais já praticamente cravando e apostando que será ela, Kamala Harris, a candidata do Partido Democrata. E tem vários itens que a gente deve listar aqui que indicam que muito possivelmente será ela. Acho muito difícil que outro consiga ultrapassar Kamala Harris neste momento, nessa disputa dentro do Partido Democrata. O delegado Palumbo também com a gente, acompanhando essas movimentações. Delegado Palumbo, discurso feito em um estado considerado chave para os candidatos à presidência dos Estados Unidos, porque, ora, acaba dando vitória a um democrata e, em outras ocasiões, aos republicanos. Então, é fundamental que nessa campanha ou pré-campanha, os candidatos, os postulantes à presidência dos Estados Unidos intensifiquem essas agendas nessas localidades, não é mesmo? Boa noite, Caniato, Dávila, Beraldo e toda a nossa audiência. Sim, agora retrocesso para quem que o Trump representa? Com certeza não é para as pessoas que são conservadoras, que não querem aborto, que não querem liberação das drogas, que querem punir cada vez mais os bandidos, que dá liberdade para as pessoas. A gente tem a impressão de que essa campanha vai ser pautada em ataques e poucos vai se falar sobre problemas do país. Vão ficar um atacando o outro. Uma eleição extremamente polarizada, né, já estão empatados tecnicamente, um com 44, outro com 42, né, está indefinido. Se fosse o Biden, eu apostaria o que vocês quisessem que o Trump ia levar de lavada, principalmente colocando ele nos debates. No debate ia ser um desastre para o Biden, né? Agora vamos aguardar os próximos acontecimentos e ver o próximo debate. Pois é, muitos dos nossos comentaristas diziam com muita tranquilidade que se a disputa fosse entre Donald Trump e Joe Biden,
eles poderiam apostar o que fosse que Joe Biden sairia perdedor dessa disputa. Agora, com as sinalizações de que Kamala Harris será a candidata, muitos têm dúvida em relação ao resultado do pleito do final do ano. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos repercutindo esse discurso de Kamala Harris em Wisconsin, inclusive destacando suas falas aqui, dizendo que uma vitória de Donald Trump representaria retrocesso para os Estados Unidos, que quem apostar nos democratas vai votar pela liberdade e quem optar por Donald Trump votará pelo caos. Curioso, né? Porque justamente quem defende a liberdade geralmente são os republicanos, né, Beraldo? Pois é, Canhoto, você vê como tudo depende do ponto de vista. Boa noite a você, ao Dávila, ao delegado Palumbo e à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Kamala Harris, ela representa todo o pensamento progressista, né, da famosa cultura woke, que é justamente a prática desses costumes inovadores, aonde a família, que sempre foi o pilar fundamental da sociedade, onde esse pilar é destruído e aí é plena liberdade, cada um faz o que quer, as próprias crianças com 6, 8 anos de idade são livres para trocar de sexo, as pessoas consomem drogas livremente, afinal de contas tem que ter liberdade, se você quer se drogar, se drogue, fique pelas ruas aí, ninguém tem nada a ver com isso, a menos, claro, o governo, que tem que cuidar dessas pessoas que ficam aí doentes da cabeça, doentes do físico, doentes em todos os aspectos, que se transformam primeiro num aumento do peso da sociedade doente para toda a sociedade, sobretudo aqueles que trabalham. Depois você tem a perda de produtividade. É um problema onde você não consegue mais evoluir, você não consegue mais andar com as próprias pernas, porque tudo se dá em função de defender essa liberdade que é absolutamente cara e improdutiva. Então, quando ela fala em retrocesso, na verdade, ela só pode estar se referindo a retrocesso deste processo que está acabando com os Estados Unidos. Donald Trump traz esse debate para frente. Os republicanos têm liderado esse debate, esse questionamento dessa cultura woke, que tudo pode, que cada um faz o que quer e tal. Então, ela está se colocando num discurso para esse público que ela vem aí cultivando com as suas risadas, com as suas falas meio atrapalhadas e tal. Agora, debate, ideias, formato, como tratar os assuntos realmente importantes, internos e externos, eu não vejo como ela ter chance de ganhar esse debate com Donald Trump, não. Pois é, mas, Dávila, esse início talvez seja meio atabalhoado, né? Porque teve no domingo a desistência de Joe Biden, já havia uma sinalização de que isso poderia acontecer, talvez Kamala Harris até desconfiasse ou tivesse alguma informação de bastidor, mas enfim, não dá para dizer que esse discurso dela é aquele discurso oficial que ela deve adotar durante a campanha. Falávamos ontem sobre as convicções e as ideias defendidas por Kamala Harris ao longo dos últimos anos. Agora, dependendo das pesquisas que vierem a ser feitas, as avaliações que forem divulgadas após, por exemplo, os debates, é possível que ela ajuste um pouco para cá ou para lá esse discurso, concorda? É verdade, mas primeiro vamos partir aqui da ideia principal que nós já falamos aqui nos Pingos nos Is, que vai ser uma eleição muito polarizada, de muito ataque, cada um defendendo a sua trincheira e, portanto, não vai ter uma discussão de proposta. É cada um falando mais para a sua bolha. E esse é o grande problema dessa eleição, porque nós estamos falando desses votos flutuantes, dos swing states, dos estados que mudam de voto e que decidem a eleição americana. E o que acontece? Esse discurso, bem descrito tanto pelo Beraldo como pelo delegado Palumbo, esse discurso de costumes, esse é o discurso que o Partido Democrata quer escutar, principalmente a militância jovem que não estava engajada na campanha de Biden, porque via Biden com certo ceticismo e até com uma pessoa não conectada muito com essa pauta. Então, Kamala Harris ganha essa militância. Mas o problema é que o Partido Democrata, nas últimas eleições,
está distante do que eu chamo do povo americano, daquele povo, do sujeito que trabalha no chão de fábrica. E é essa turma que o Partido Republicano vem ganhando. Então, esse discurso de Kamala Harris, como eu disse, é muito importante para ganhar militância num primeiro momento. Mas se ela insistir nesse discurso, ela vai repetir o erro dos outros candidatos democratas. Qual é o erro? O erro é, isso fala muito para uma elite urbana cosmopolita e não fala para aquele centrão dos Estados Unidos. E é esse centrão onde está a maioria desses estados voláteis ou dos swing votes. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer o fenômeno que aconteceu até na eleição da Hillary Clinton contra o próprio Trump, onde ela pode até ganhar no voto popular, mas ela não ganha no colégio eleitoral, porque, na verdade, a gente sabe que a eleição americana vence quem tem o maior número de delegados no colégio eleitoral. Então, essa desconexão do Partido Democrata com o povão, exatamente com o que chama pode ser o caipira, o sujeito do chão de fábrica, essa turma que o Partido Republicano venceu, é um enorme desafio para os democratas, porque essa turma já votou democrata lá atrás e agora mudou para o Partido Republicano. Então, se Kamala Harris insistir só nesse discurso para essa militância cosmopolita e, evidentemente, onde está concentrado o maior número de votos, e esquecer desse povo, dificilmente ela leva o tal dos votos voláteis dos swing states e aí a sua eleição fica difícil. Pois é, essa é uma análise importante que dá até para fazer um paralelo com a cidade de São Paulo, né, delegado Palumbo? O Alan Gani ontem fez uma comparação bem interessante, até recebi algumas mensagens pelas redes sociais de pessoas que não tinham identificado a comparação que o Alan fez, dizendo que se Kamala Harris estivesse aqui no Brasil, ela seria do PSOL. Querendo dizer, ela é tão à esquerda no Partido Democrata que, se estivesse aqui no Brasil, provavelmente seria afiliada ao PSOL. Agora, diante disso que expôs o Dávila e também o Cristiano Beraldo, muito provavelmente, até a gente falava aqui daquelas orientações dos marqueteiros, talvez ela tente ajustar esse discurso, vir um pouco mais para o centro, para tentar agradar a todos os públicos e também os delegados mais moderados, mas que se identificam como democratas e, claro, que fazem parte do Partido Democrata. Você acredita, delegado Palumbo, que se a candidata fizer mudanças muito bruscas nesse discurso, tentando passar uma imagem de, ok, sou uma democrata mais moderada, talvez não passe verdade e alguns fiquem desconfiados, como muitos estão dizendo isso aqui do candidato psolista? Com certeza, né? Essa eleição, eles vão atrás dos votos dos indecisos, porque fazendo a comparação com São Paulo, quem gosta do Boulos vai votar no Boulos. Dificilmente, eu acho que vai conseguir se converter para o bolsonarista. E vice-versa. Lá a mesma coisa. Então, eles têm necessariamente que sair da bolha. Saindo da bolha, eles conseguem atingir aquelas pessoas que não são extremistas. Mas eu volto a repetir, essa eleição aqui, ninguém vai pautar os problemas do país, eles vão pautar ficar ofendendo o outro o tempo todo. Trump já ofendeu a Câmara e vice-versa. E assim vão participar dessa eleição que mais vai parecer um ringue. Pois é, dificilmente numa eleição tão polarizada tem aquele efeito do vira-voto, mas talvez eles consigam estimular a presença das pessoas nessa votação, uma vez que a não participação acaba prejudicando.